Um soldado voltando da guerra, achando que está tudo bem, de repente se depara com o diabo no meio do caminho. O diabo então faz uma proposta, um livro que traria riqueza ao soldado em troca da alma dele, que na história é representada pelo violino. Depois de ficar desconfiado, o soldado acaba dando o seu violino em troca do tal livro. E a partir daí, ele vai ter que arcar com as consequências de ter vendido sua alma ao diabo. Esse é o enredo da peça A História do Soldado, de Igor Stravinsky, que completa 100 anos em 2018 e ganhou uma montagem comemorativa com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, a Companhia de Dança do Palácio das Artes e com participação do nosso colega, o ator Saulo Laranjeira. Entre Danges d'Endesi, um soldado volta ao seu país. Dias de folga ele tem, também viajasse muito tempo além. Stravinsky acaba escrevendo essa obra no final da Primeira Guerra Mundial, um momento para a história terrível, né? Onde a Europa passa por um momento de muita pobreza, muito sofrido, um momento muito sofrido, muito pobre. E Stravinsky cria essa história, quer dizer, na verdade pega essa história junto com Ramus, que faz o texto, e constrói essa história do soldado que representa muito o que era esse momento, né? Ao invés de escrever uma obra para grande orquestra, como ele já havia escrito, como Pássaro de Fogo, Petrushka ou A Sagração da Primavera, ele opta por um ensemble de apenas 7 músicos. Mas é uma obra muito importante, porque é uma espécie de uma pequena ópera, né? Envolve teatro, envolve dança, envolve música. Essa é uma obra emblemática, eu diria, para Stravinsky. Essa é a segunda fase dele, né? A primeira fase tem essas três, é caracterizado por esses três grandes balés que eu já citei. E a História do Soldado é uma das principais obras da segunda fase dele, que é a neoclássica, onde ele está mais preocupado com as formas e tudo mais. E ela, como eu disse, além de uma questão histórica, a escrita rítmica dessa obra, ela é fantástica. Ela é um dos grandes desafios para os músicos, para os atores e para o próprio maestro. Você fazer uma obra como essa é sempre um grande desafio, mesmo 100 anos depois. E eu acho que celebrar essa obra, realizar essa obra, 100 anos depois, no mês onde ela foi executada pela primeira vez, diz muito, e eu acho que o Palácio das Artes está fazendo um trabalho fantástico de levá-la ao palco, ainda mais com essas condições, com esses artistas envolvidos, tendo o Saulo Laranjeira como narrador. Eu tive a oportunidade de ouvir outras versões, não só no Brasil, como no exterior também, algumas versões de outros narradores e tal. E isso, eu me mergulhei bastante nisso para entender um pouco mais a obra e tal. E esse foi o processo que eu encontrei para me sentir numa zona de conforto e tal, para que esse personagem, para que essa narração, para que eu me sinta seguro nessa narração e tal. Faço a voz do diabo e tudo mais, e a voz do narrador. Então é um desafio interessantíssimo para a minha carreira. Eu já tive a oportunidade de fazer a narração da ópera O Alto da Catingueira, de Alomar Figueira, e foi uma experiência também maravilhosa para mim. Mas nessa oportunidade agora com a obra de Stravinsky, é uma oportunidade mais do que interessante, porque é muito complexa, uma obra muito complexa, muito difícil e tal, e belíssima ao mesmo tempo. O soldado chega em sua vila, reconhece sua casa. Reconhecem também as pessoas do local. Lá está Madame Chapuis,
trabalhando em sua plantação. Bom dia, Madame Chapuis! Mas ela não responde. Mas espere, aquele é Luiz, um velho amigo, no prado em seu carro de passeio. Luiz! Ei, Luiz! Mas ele também não responde. A maior dificuldade musical dessa obra é a questão rítmica. O ritmo, Stravinsky às vezes escreve ostinatos com variações de compasso incríveis, ou seja, ele escreve um desenho rítmico que se mantém num baixo, que é pum, pim, pum, ou pam, 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 mas em cima disso ele escreve uma variação rítmica que muitas vezes entra em desacordo, pelo menos no nosso ouvido inicialmente, com o que essa base está sendo tocada. Então, o casamento rítmico de todos esses 7 instrumentos é algo muito difícil, é uma grande polifonia rítmica. Né? É um desenho muito complicado e que exige desses 7 músicos uma atenção e uma compreensão enorme da obra como um todo. Além disso, a parte individual de cada um desses instrumentos é de um extremo virtuosismo. A parte do violino é muito difícil, a parte da clarineta, do trompete são muito exigentes, né? E o desenho da percussão é interessantíssimo, como ele desenha a percussão. Ele, às vezes, com 2 instrumentos, só mudando a baqueta e a forma de tocar, ele consegue construir 6 sonoridades distintas. Depois de muito andar, a gente ficou bem livre para ir estruturando e jogando tudo que a gente pensou sobre o personagem. Mas desde o início pelo menos eu me preocupei muito em envolver o meu corpo, em descobrir uma nova forma dessa princesa estar presente no meu corpo, que não fosse só esse personagem, essa mulher vestida com o figurino da princesa, mas que fosse também algo interno que aflorescesse em mim nesse processo de princesa, como uma princesa. A gente veio construindo a ideia desse diabo e tudo que tem na história, que dialoga com o soldado, e eu fui entendendo muito que o diabo era representações desse desejo, dessas coisas chamadas carnais e tudo, assim. Eu achei muito interessante porque é uma figura que me desperta muito interesse, até por todo o mistério envolto em torno disso, né? E foi interessantíssimo, assim, abordar, trazer um pouco do humor, né? Da rebeldia, que a personagem dialoga muito. E eu acho que foi bem por aí até que eu trouxe o trabalho, assim, de tentar captar o que eu gosto no diabo, o que me seduz nessa figura do diabo e de onde eu enxergo o diabo também, que eu acho que são vários pontos de vista em torno dessa figura, muito misteriosa até. Para mim está sendo uma delícia, eu estou super honrado de fazer e feliz, eu estou amando fazer esse diabo. Teve uma preocupação em visitar essa obra, assim, conhecer mesmo a obra, né, a partir do texto, das indicações do maestro, da música de Stravinsky, das partituras musicais, ouvindo, né, eu digo partituras ouvindo, não o elemento técnico em si, mas então começamos visitando o texto, a música, discutindo sobre o que seriam esses personagens. Os bailarinos criaram, né, participaram da criação ativamente. A gente começou trabalhando a partir do texto, da indicação da narrativa da obra, e eu direcionei, né, então passei alguns exercícios para a criação mesmo, do corpo e do movimento, e partimos para a criação. Então é uma criação coletiva.
A gente divide a obra de Stravinsky em 3 partes, né? Que é a russa, a neoclássica e depois a serialista. E essa pertence à parte intermediária, à parte neoclássica. Eu acho que ele foge um pouco dessa, apesar de ele estar usando um conto russo, ele foge das características da música russa que ele utilizou muito nessa primeira fase. Na primeira fase, você vê grandes influências na orquestração de Tchaikovsky e de outros grandes compositores russos. Ele foi um aluno querido de Rimsky-Korsakov. Então, a música de Rimsky-Korsakov tem uma influência muito grande na obra dele. A História do Soldado já tem uma visão muito distante disso. A visão do Stravinsky em cima da História do Soldado ela é muito mais personalista. Ela tem uma certa intimidade dele e reflete um momento que ele estava vivendo. Não se deve querer juntar nada ao que se tinha. Não se pode ser às vezes aquilo que não se é. O violino, na história, representa a alma do soldado. Então, tanto é que o que o diabo oferece é um livro que trará riquezas inimagináveis para o soldado. Em troca, ele vai ter o violino do soldado, que representa a sua alma. Então, assim, na música, com certeza, o violino está sempre representando a alma do soldado, assim como a percussão tem uma relação muito grande com o diabo. Tanto é que no final é um grande diálogo entre percussão e violino. É assim que se encerra, né? Até que o violino desaparece e somente sobra a percussão, como somente o diabo estivesse falando, né? Mas a parte isso, os outros instrumentos têm uma participação fundamental, enorme, solística, né? Então, a escrita para todos os instrumentos, ela é muito rica, muito diversificada, muito exigente. E a moral dessa história é exatamente que não vale a pena você ir atrás somente de riqueza. O mais importante é a sua felicidade, realizar seus sonhos. Então falar de uma coisa como essa, num momento como esse, onde todo mundo está pobre, onde todo mundo busca sobreviver, né, e ter um farol, um ponto de luz, que é um homem como Stravinsky dizendo isso, é algo muito importante para a sociedade. E eu acho que ela reflete muito esse momento que a gente está vivendo também, né? A gente vive uma sociedade onde o ter é mais importante que o ser, onde ser famoso é mais importante do que você ter conteúdo. Não interessa o que você é, mas ele é famoso. O que ele faz? Não interessa. Mas ele é famoso. E tem outras pessoas que têm um conteúdo enorme, um conhecimento enorme, e que talvez não tenham a mesma fama. E pela sociedade, de modo geral, às vezes essa pessoa é menos valorizada do que essa que tem simplesmente fama sem ter qualquer tipo de conteúdo. Então você ir atrás de conhecimento, você ir atrás do seu sonho, é ainda um grande ensinamento e que precisa ser aprendido por todos nós. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Benço soldado. Mas um dia ela lhe diz
eu ainda não sei nada sobre você. Conte-me um pouco de ti.